Tu és grande, Tu é Deus. Senhor, Tu estás acima de todas as coisas, Senhor. Tu conheces, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor. Nada está oculto aos teus olhos, diz a tua palavra, Senhor. Tu conheces todas as coisas, Senhor. Por isso, Senhor, eu já te dou graça, Senhor, pelos meus irmãos que já chegaram aqui, Senhor. Se eles enfrentaram lutas, mas eles estão aqui, Senhor. E feliz aquele, Senhor, que ouve a tua voz, a tua palavra, Senhor, porque eles estão aqui, ainda com luta, Senhor. Eu olho para a irmã Eunice, uma mulher que sofre de mal de Parkinson, mas vem de longe, está aqui neste lugar, Senhor. Não deixa que a gente seja pego por uma doença, para poder, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, fazer a tua vontade enquanto é dia, porque virá um dia, diz a tua palavra, que muitos, Senhor, não vão poder, Senhor. Deus, Deus de misericórdia, ó Senhor, olha para o nosso círculo de oração. Aqui está, Senhor, uma partícula do teu povo que te busca, que chora, Senhor, na tua presença. Senhor, às vezes a gente quer olhar, quer quantidade, Senhor, mas a tua palavra diz que a qualidade, Senhor, é melhor, aleluia, de cristão, Senhor. Eu sei que muitos chegaram aqui com dificuldade, Senhor, com luta. Eu olho para a Ivone, Senhor, vem, Senhor, com a dificuldade que ela tem, mas está aqui, Senhor. Ó Paizinho querido, aleluia, aleluia, Pai. E eu olho para a tua palavra quando ela diz que tem certas coisas, Senhor, que nós temos de fazer o esforço. Esforço, Senhor. O esforço é para fazer quando aquilo que a gente não pode, mas a gente faz, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, olha para o teu povo, Senhor. Olha para o teu povo nos quatro cantos da terra. Muitos já estão, Senhor, se entristecendo, Senhor. Senhor, aleluia, aleluia, Pai. Não deixe a gente, Senhor, desmaiar, Senhor. Desmaiar, Senhor, diante da nossa caminhada, Senhor. Ó Senhor, quando esta semana, Senhor, tu disse para mim que nós estamos correndo, nós somos um atleta, Senhor, de Cristo. Nós estamos correndo, Senhor, e aquele que chegar, Senhor, ele vai ser coroado, aleluia, aleluia, glória, glória, glória a ti, Senhor. Por isso, Senhor, não deixa a gente olhar para trás, mas que nós possamos, Senhor, avançar, Senhor, com as lutas, com a dificuldade. Senhor, às vezes até enfermo, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos a tua grandeza, o teu poder. Senhor, olha para a nossa família, Senhor. Olha para cada família aqui representada. Senhor, tu conhece cada um da nossa família. Olha para a minha família, Senhor.
quanto eu tenho sofrido com certas lutas, Senhor, que a gente tem enfrentado, mas eu não estou desanimada. Eu prossigo, eu avanço para o alvo, eu olho para Cristo. Aleluia, aleluia. Ah, Senhor, quando a palavra diz: ei, eu estou contigo todos os dias. Aleluia. Olha para a minha família lá de São José, Senhor. Olha aquela família, Senhor. Tem misericórdia da minha filha. Ajuda, Senhor, aquela mulher, Senhor. Olha para os seus filhos. Olha para o Jorge, Senhor. Não tenho ódio dele. Ó, Senhor, olha para ele, Senhor. Trabalha na vida deles. Ah, Senhor, aleluia. Ó, Senhor. Pai querido, olha para o meu filho Daniel, meu primogênito, Senhor. Visita ele. Senhor, às vezes eu recordo que ele disse: Senhor, eu quero um trabalho perto que eu possa ir para a tua igreja. E ele tem faltado, Senhor. Senhor, não sei quais são as lutas, mas vai ao encontro deles, Senhor. Aleluia, a luta a gente não vence longe da cruz, nem de ir à casa do Senhor. A gente vence indo. Eu estou passando luta, mas eu vou à tua casa. Eu dobro meu joelho, eu canto, eu oro, porque eu sei que tu tem me prometido, Senhor, graça abundante para suportar lutas. Ó, Senhor, olha para minha filha Débora, desperta ela, Senhor. Ela é uma mulher, Senhor, que ela te conhece, ela te busca. Ah, Senhor, mas desenvolve nela aquilo que tu queres que ela faça para ti, Pai. Olha para os meus netos, Senhor. Olha para a minha neta Angelina, que hoje é aniversaria, Pai. Sei com ela, Senhor. Ó, desperta a luz na minha geração, Senhor. Nos meus filhos, nos meus netos, Senhor. Nos netos do teu povo. Ó, Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Glória, glória a ti, Pai. Por isso, Senhor, cada um de nós temos uma oração na tua presença pelos nossos filhos. Ó, Senhor, pelos filhos do coração, Senhor. Ó, olha para a minha irmã Elisângela, Senhor, que está com aquele câncer, Senhor, vai enfrentar uma quimioterapia, Pai. Senhor, não sei se ela vai aguentar, mas sei com ela, Senhor. São pessoas que já foram amadas por outras, Senhor. Ah, Senhor, vive uma dificuldade. Queria sempre ter uma casinha, mas nunca teve. Ó, Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor. Trabalha na vida, salva, Senhor. Liberta pela tua misericórdia, Senhor. Pai, Paizinho querido. E assim, meu Senhor, olha para o teu povo que está enfermo, Senhor. Olha para aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, que olhe para ti. Olha para aquele hospital Loyola, Senhor. Aqueles médicos que lutam ali, Senhor. É muita enfermidade, Senhor. Aquelas pessoas choram, Senhor. Pai, Pai querido. Ó, Senhor, o mundo está doente, Senhor. Ó, Pai. Mas, Senhor, aleluia, aqui está a tua igreja. A igreja, Senhor, que ora. A igreja que dobra o joelho na tua presença, Senhor. Visita a cada um, Senhor. Olha para aquele filho, Senhor, que está desviado, Senhor. Senhor, olha para nós também, Senhor. Às vezes a gente olha para os nossos filhos.
A gente prega para os outros, mas não tem coragem de dizer para os nossos filhos: te conserta, olha o caminho, anda no caminho da salvação, te liberta. Ó Senhor, porque de qualquer hora, Senhor, nós somos tomados. O dia de amanhã não pertence a ninguém, Senhor. Pai, Paizinho querido, eu oro assim, Senhor, na tua presença. Visita os meus irmãos, Senhor. Eu estou orando pelo Senhor que vinha aqui, mas ele não tem vindo, Senhor. Vai ao encontro dele. Eu não sei, Senhor, o que ele está passando, mas tu sabes, meu Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. E assim, Senhor, tem muitos, Senhor, que estão assim. Vai ao encontro, Senhor, e anima. Ah, Senhor, aleluia, glória, glória a ti, Pai. Por isso, Senhor, aleluia, obrigado, Senhor, por esta noite, por todos que vão louvar, por todos que vão, Senhor, dar testemunho, Pai. Ó, Senhor, que o nosso culto, Senhor, possa ser cultuado a Ti com júbilo, com alegria, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor, porque Tu tens colocado calçado nos nossos pés. Tu não tem deixado a gente andar nu, Senhor, nem mendigar o pão, Senhor. Ó, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado. Abençoa o nosso culto da missão com homens, a missão com mulheres, Senhor, que se aproxima. Os nossos congressos, Senhor, que não seja só a gente pensar em roupa, mas de levar uma pessoa para ouvir a Tua palavra, que vai ser pregada, Senhor. Esse era o evangelho que eu conheci, um evangelho que se preocupava com a alma perdida. Ó, Senhor, que aquele centenário, Senhor, possa se encher de pessoas que possam ouvir a Tua palavra e ser renovada, ser curada da alma, ser salva, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Ó, Senhor, abençoa a pastora Denise. Olha, Senhor, a pastora Denise, visita ela, Senhor. Ela está com essa missão, Senhor. Eu sei que não é fácil, Senhor, mas é gloriosa. Aleluia. É gloriosa, Senhor, quando a gente tem uma responsabilidade, somos chamados, Senhor, para exercer, aleluia, na Tua presença, Senhor. Pai, abençoa grandemente, Senhor. Aleluia, Pai. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre atendo ao Teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao Teu mandar. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão alegres aqui neste lugar? Aleluia, neste círculo de oração, para engrandecer ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, que Ele está em nós para fazer uma grande obra, aleluia, aleluia, dentro de nós, aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa amada irmã louvando ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o número 160. Irmãos unidos, vamos purificar. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o precioso sangue de Jesus vertido lá na cruz. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmão, devemos sempre avançar, olhando para a cruz. Irmãos, ao mundo vamos proclamar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, e que muito breve há de vir Jesus em gloriosa luz. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, que Jesus. Oh, irmãos, devemos avançar, olhando para a cruz. Na sã palavra fomos encontrar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, e que no céu veremos o Senhor repleto de amor. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Oh, irmãos, devemos avançar, olhando para a cruz. Alegre sempre temos que cantar, que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar por sua graça, pelo seu amor. Louvemos ao Senhor. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Oh, irmãos, devemos avançar, olhando para a cruz. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 178. Crendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores ações em meu ser tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo
alento, alma também tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Tempo de anunciar a Jesus a todas as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia aqui. Daniel. Aleluia. Daniel, Glória a Deus. capítulo 12. Versículo 1 a 4. Glória a Deus, aleluia. Daniel 12, de 1 a 4. Diz assim a palavra. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará pelos filhos do teu povo e será um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o teu povo será liberto, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os que há muito ensinam a justiça, com as estrelas sempre eternamente. Tu, Daniel, encerra esta palavra e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Glória a Deus. Eu estava meditando hoje nessa palavra e eu gosto muito de ver reportagem e estava vendo os acontecimentos diante dos nossos olhos. O povo correndo de um lado para o outro. A ciência se multiplicando. Que agora eles fazem IA, né? Que a pessoa, eles filmam a pessoa, faz a face da pessoa, faz aquela pessoa falar, gente. Igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós precisamos estar vigilantes. A ciência cada dia mais se multiplicando. Aleluia. E observamos os acontecimentos, as pessoas esfriando a fé, olhando para o homem, deixando os caminhos do Senhor. Mas que nós possamos estar em oração, Aleluia. Glória a Deus. porque isso dói no nosso coração. Glória a Porque Deus. são aqueles que estão firmados, não estão firmados na rocha, estão firmados na areia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabe, Jesus, hoje eu estava meditando na tua palavra, Senhor, e tu tocaste muito no meu coração sobre esta passagem de Daniel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus amado, muitas pessoas não gostam de ver reportagem, não gostam de ver noticiário. Sabe, Senhor, às vezes nós precisamos estar atentos, Senhor, porque tudo está diante dos nossos olhos, Senhor. Os vendavais que têm dado enchente naquelas cidades, aqui Belo Horizonte, São Paulo, Senhor, tem devastado. A neve tem cobrido cidade, coberto cidade, Senhor. Ah, Jesus, matando as pessoas, Senhor. Jesus amado, os acontecimentos estão aí, Senhor. Nós
Precisamos cada dia mais estar em oração pela nossa família, Senhor, para que não seja pego de surpresa, Senhor, porque os tempos estão chegando, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida de comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda cada dia a ser mais uma pessoa melhor, Senhor. Ah, Senhor Jesus, desce em nós o caminho mau, no teu caminho eterno, Pai. Nos ajuda a ter amor no coração, porque nós vemos hoje que ninguém tem amor, Senhor. Tudo é feito só se for por dinheiro, não por amor, Senhor. Mas nos ajuda a amar, Senhor. Nos ajuda a amar, Senhor. Que assim que tu falaste, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Senhor. Que nós possamos ter amor no nosso coração. Que nós possamos viver, Senhor Deus, fazendo a tua obra com todo amor no nosso coração, Senhor. Hoje, Deus, que nós possamos despertar as pessoas, Senhor, falando da tua vida, Pai. Principalmente para aqueles que não te conhecem, Senhor. Nos ajuda a ser verdadeiramente missionário. Eu tenho te pedido que tu me faças uma missionária verdadeiramente na minha velhice, Senhor. Que eu possa ser uma ganhadora de alma para o teu reino na minha velhice, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. E assim abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, abençoa essa igreja que está aqui, meu Deus amado. Esses servos fiéis que estão aqui, Pai, orando, Senhor, vindo para a tua casa, Senhor. Eu te peço também, abençoa o coral de mulheres, Senhor. Toca no coração daquelas que não estão vindo, Senhor. Daquelas que têm aqui esta cadeira que fica vazia, Senhor. Mas que tu possa, Senhor, visitar cada uma dessas pessoas, Senhor. E tocar no coração, eles sintam o desejo de voltar para o teu caminho. Pai querido e amado, é o que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de saber se tem alguém para dar um testemunho nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém para dar testemunho? Glória a Deus. Está aberta a oportunidade para o testemunho. Eu fico maravilhada com Jesus, sabe? Às vezes a gente não dá crédito a pequenas coisas, mas é pequenas coisas que Deus faz para a gente, para abrir os olhos da gente. Eu queria comprar uma pulseirinha, contei aqui para as irmãs dos missionários, né? Mas eu estava pensando assim, eu vou comprar essa pulseirinha, eu tenho que pagar dinheiro de táxi, tenho que comprar um remédio para mim, que custava 100 e pouco no estômago, né? Eu disse assim, eu não vou comprar. Aí eu falei com a Ivone lá na porta. Disse para a Ivone, eu disse, Ivone, eu queria tanto uma pulseirinha, não foi, Ivone? Foi bonitinha. A Ivone disse, mas eu não vou comprar. Se a senhora quer, eu lhe arrumo dinheiro. Eu digo, não, eu tenho dinheiro aqui, só que eu não quero comprar agora. Ele disse, não dá. Eu disse, será que ele vem à noite? Aí disseram para mim, não, ele não vem à noite. Aí depois eu fui e disse, não, eu vou comprar. Eu fui, comprei, era 15, eu dei 20, né? Comprei, já pensando em comprar o meu remédio, que é quase R$200 esse remédio do estômago. Aí meu filho me convidou para almoçar com ele lá em São Brás, para me conhecer lá, né? Tá tudo novo. Aí eu fui e disse, meu filho, agora eu quero que tu passe numa farmácia, eu quero ir comprar o meu remédio. Aí ele me levou ali na farmácia do dia. Eu achei o remédio barato, 118, era quase R$200, e ele ainda comprou para mim. E ele comprou para mim o remédio. Você está vendo como Deus é maravilhoso? R$15 era a pulseira. Eu dei 20. Estava não querendo, né? Porque eu gasto muito com táxi, eu ando de táxi da glória de Deus, porque Deus tem usado meus filhos muito para me ajudar. E para a glória de Deus, eu sempre tenho meu dinheirinho de táxi para mim também. Digo para o Senhor que eu não gosto de pedir para um homem, eu peço para o Senhor. Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Ele providencia. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade. E eu não vivo pedindo para os meus filhos. Eles mesmos se prontificam a me ajudar. Para a glória de Deus. E eu tenho agradecido muito a Deus por essa herança que o Senhor me deu sobre meus filhos. Valeu a pena eu lutar por eles. Aleluia. Valeu a pena. E hoje eles são uma bênção na minha vida. E eu agradeço a Deus, porque Deus é maravilhoso e eu choro, sabe? Às vezes são pequenas coisas que a gente não dá valor, mas mexe no coração da gente, né?
Mexe porque a gente vê que Deus tem o poder. Deus é o Deus do impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não tem mais ninguém para dar o testemunho? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor amado, eu estou aqui só para agradecer muito a Deus, né? Porque a semana está com uns 20 dias mais ou menos. E eu estava em casa e meus filhos são uma pessoa assim, não vai falar para a mamãe, para ela não sei o quê, assado cozido. E a minha filha veio devagar comigo. Falou, mãe, eu vou te falar uma coisa, mas não quero que tu fique nervosa. E eu falei, o que foi? Ela disse, não, é porque mãe roubaram o carro do Daniel. Eu falei, tá, tudo bem, né? Ela disse, como assim? Tá tudo bem, filha, tudo bem. E aí, irmãos, eu comecei a orar. Pedi para Deus, meu, tem misericórdia. Irmão, veja bem, né? O cara é ladrão, o cara é assaltante, mas nós esquecemos de uma coisa. E também ele tem uma alma preciosa para Deus. E nós damos muito por ele ser um ladrão. Veja bem o que aconteceu. Os dois rapazes que roubaram o carro do meu filho, que eu não considero carro, porque quando o cara vem para roubar, ele já vem para destruir mesmo, né? Então ele pegou o carro do meu filho, pegou o motorista do carro, ele mandou o motorista descer. O motorista desceu e ficou no meio de viagem. E eles seguiram com o carro e deixaram, simplesmente, irmão, foram embora com o carro lá para a França. Quando o ladrão veio para roubar, ele quer saber, mas venderam para acabar. Então eu comecei a orar para Deus, Senhor, tu sabe, porque Deus ele não dorme, irmãos. Tu sabe onde está, tu sabe por que aconteceu, tudo tu sabe. Eu não ouvi, mas tu ouviu e tu viu. E simplesmente eles pegaram o carro, vou pegar, porque irmão, o carro estava todo intacto. Me diga se isso não é uma coisa de Deus. Aí eu fiquei pensando, e na minha pessoa, na minha concepção, eu pensei assim, Senhor, eu não sei o que poderia acontecer com o motorista lá na frente. Eu não sei, irmãos. Mas eu só sei dizer uma coisa, que Deus me impediu de alguma coisa pior acontecer lá na frente com o rapaz. Porque eles só pegaram o carro do meu filho e foram embora para ir para assim. E chegou lá e deixaram o carro. E quando foi de manhã, meu filho estava viajando, chegou comigo, mãe, tu sabe que roubaram o carro? Tá assim. E aí ele foi, fez belo na delegacia. E quando chegou, foram procurar. E o carro estava lá, tudo direitinho no carro. Então, irmão, eu agradeço muito a Deus. Eu digo uma coisa para vocês. Eu poderia ajudar esses dois jovens. Eu poderia chamar eles de tanta coisa, mas, irmão, nós temos que pensar antes de falar, antes de julgar, antes de falar as coisas. Eu agradeci muito a Deus, se eu estiver pecando, peço para Deus perdoar, porque agradeci muito a Deus pela vida daquele rapaz que poderia ser enviado por Deus para dar um escape para o rapaz que estava dirigindo, mas lá na frente ninguém sabe. Então, para mim é gratidão, irmão. Eu sou muito grata porque o carro voltou para a mão do meu filho, estava andando na praça, e eu tenho orado muito por esse rapaz, porque eu não sei, eu não conheço, eu não vi, mas uma coisa eu tenho certeza. Se for da parte de Deus, que o Deus possa ser salvo, não importa o que eles são, importa que a palavra de Deus diz que o mundo é cristiano da vida do Senhor. Então eu agradeço muito a Deus por minha gratidão, meu irmão. E obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, amada igreja. O missionário que teve aqui na nossa congregação, lá da Colômbia, eu conheci esse rapaz há muitos anos atrás. Muitos anos atrás mesmo. Eu tinha 144 quilos, só andava de camiseta sem de bermuda, minha esposa pode falar. E eu encontrava com ele numa padariazinha que tem aqui na Jaisan, perto da Alcino Castelo. E olha que coisa, né? Naquela época, eu tabagista,
E eu parava lá para tomar um café com ele para depois fumar um cigarro. E já escutava o testemunho dele que ele estava estudando. Olha, isso há 10 anos atrás, ele estudando que ele ia sair do Brasil, que ele ia viajar, mas ele não falava de Jesus para mim não. Mas ali acho que ele estava plantando, acho que alguma sementinha, alguma coisa. E o mais engraçado é que eu fiz a bariátrica, eu perdi peso e agora não sei por que eu estou usando essa palavra, até que Deus permitir. E eu cheguei aqui, quando eu vi ele, falei, eu conheço esse rapaz. E os irmãos tudo me abafando assim, não é da Colômbia, não sei o que, me distanciando dele. E eu querendo me aproximar dele para conversar com ele, falei, não, mas eu conheço esse rapaz. E os irmãos falavam, não, rapaz, ele é da Colômbia, não sei o que. E passou a oportunidade, no primeiro dia que ele veio, passou a oportunidade de eu conseguir falar com ele. Na segunda vez que ele veio, que ele estava subindo aqui o púlpito, eu cheguei nele e eu falei para ele, você me lembra muito a família Porfírio. Eu ainda falei sobre o nome da família. Ele falou, mas eu sou Porfírio. Não, rapaz, você não conhece ele. E lembrei da época que nós conversávamos. E ele subiu as escadas aqui, perto do pastor, conversando com o pastor, eu fiquei todo sem graça, mas eu tenho que falar com ele, eu tenho que falar com ele. Aí eu subi o púlpito, quando ele terminou de falar com o pastor, eu virei nele e falei bem assim no ouvido dele, mas eu sou o seu Nelson, rapaz. Quando ele ouviu isso, ele deu um sorriso tão grande, ele lembrou de mim, você é o mesmo. Eu sempre ficou com meu tão gostosa. E eu queria passar isso para a igreja, porque eu estou tão contente, tão feliz com isso, que foi mais uma edificação para mim e posso estar edificando alguém também. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. No momento de ofertório, vamos orar ao Senhor. Eterno e glorioso Deus, Pai querido que está no céu, que está a tua igreja, Senhor. Quando vai, Senhor, contribuir, semear, Senhor, na tua obra, Senhor, abençoando cada vida, cada família, Senhor. Ser conosco, Deus, derrama tuas bênçãos sobre cada um. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aleluia. Eu só quero adorar. Amém. Se eu não adorar, falta algo. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se não adorar, fala algo nele, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho,
Que coisa maravilhosa! É tempo de dar graça, de agradecer a Deus. Olhe para você mesmo, não foi você. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Aleluia! Glória, glória a Deus. Eu quero oferecer esse culto de ação de graça. Esse mês foi mês do meu neto fazer aniversário. Giovana, dia 19. A Duda, minha sobrinha, 20. Caio, 21. Angelina, hoje. Então, estou oferecendo esse culto em ação de graça. Quantos estão alegres comigo pela vida dos meus netos? Eu agradeço muito a Deus por ele. Hoje a Angelina está fazendo 10 aninhos. Glória a Deus, é uma mocinha bem estudiosa, bem amorosa. Para o mês tem a Lulu, vai fazer 2 anos. É uma figura, Lulu, de coração. A gente ama, assim, olhando o desempenho que Deus tem dado àquela criança, né? 11 meses, né? Arrasta, gosta de ir para a escola, aprende as coisas, sabe o nome dos coleguinhas, bem alegre. Então, eu fico muito alegre, porque Deus tem dado saúde àquela criança. Obrigado. Eu quero chamar o pastor, ele será o nosso ministrante nesta noite. Que Deus possa usar ele grandemente aqui para a amada igreja que está aqui, né? Que o Espírito possa falar conosco esta noite, através da sua palavra. Amém? Que Deus te use, pastor. A paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui, depois dessa chuvinha. Ainda estamos felizes e alegres pelo culto de domingo. Domingo à noite foi muito especial. E eu mandei as fotos para o pastor Rodrigo, quando nós fizemos aquela chamada para todo mundo estar aqui, fechando um círculo em redor dos irmãos missionários. Um rapazinho que estava nos visitando aqui, ele veio, se prostrou e começou a orar, tocando nos pés do missionário. E o pastor Rodrigo me disse agora que ele sentiu os pés esquentarem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus nos coloca numa dimensão extraordinária de poder, de glória, de graça. Às vezes a gente que é tão pequeno e cheio de complexos e dúvidas que a gente não acredita que pode acontecer da parte de Deus na nossa vida. Aí a gente se fecha, se recolhe, se retrai, não se deixa usar, e daí a gente não consegue ver as tantas maravilhas de Deus. Mas quando a gente acredita, se entrega, sabe o que o peso de glória, de graça que está sobre a sua cabeça, e o Espírito Santo vive, habita, se move e ordena, ele concede, ele guia, ele inspira, ele faz o movimento para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, quando a gente abre o coração, as coisas acontecem. Amados, oração. Eu quero meditar um pouco sobre oração. E a gente tem muitas ideias sobre oração, a gente tem o nosso estilo de oração, a gente tem a nossa maneira de oração, e a gente tem alguns exercícios, algumas experiências, algum entendimento sobre oração. Mas eu quero nesta noite meditar com os irmãos, apesar de eu não ser da área do direito, da área da justiça, vou ter um pouco de dificuldade para empregar alguns termos jurídicos, porque eu não sou da área. Mas eu quero hoje meditar com os irmãos sobre a oração que pesa na justiça. Na justiça. A história está no livro de Esther, e a gente não vai adentrar muito nos detalhes da história, mas a
a gente sabe que estamos estudando Ezequiel, né? Ezequiel ainda está no cativeiro, Nabucodonosor reinando, ainda vai acontecer a destruição de Jerusalém, mas já tinha uns cativos lá, né? Daniel, por exemplo, Ezequiel já estavam lá na Babilônia, e com o passar dos anos, teve o filho de Nabucodonosor que substituiu no reinado, e depois desse, então, Deus resolveu tirar o Império Babilônico de cena e entregou todo o império nas mãos do Medo-Persas. Então os Medo-Persas vieram e conquistaram a Babilônia, e o rei Assuero foi o rei persa nessa ocasião, nesse período da história. Muitos judeus estavam vivendo naquelas regiões, e principalmente na cidade de Suzã, que era a capital, era a sede do império. E muitos judeus. E os judeus eram odiados já naquela época, né? Muito odiados pelos povos inimigos. E alguns cidadãos do império tramavam muito contra a vida dos judeus. E os irmãos sabem que houve um banquete oferecido pelo rei, e o rei já estava melado de vinho, mandou chamar que trouxesse a sua esposa, a esposa Vasti, que era uma rainha muito linda, e o rei queria apresentar aos príncipes e todos os seus convidados de honra que estavam naquele banquete. A Vasti reagiu e não foi, e isso foi tido como uma rebelião, e foi feito um concílio, o concílio se reuniu e decidiu que o rei devia tirar todo o poder de rainha, toda a posição de rainha de Vasti. E Vasti então foi rejeitada e foi eliminada do palácio, não teve mais aquelas regalias, foi jogada mesmo para fora. E o rei ficou ali solteirando e tal, até que os príncipes resolveram então dizer ao rei que ele podia fazer uma vista nas moças que estavam lá no palácio, e de repente ele podia gostar de uma. E então foi dada a ordem, foi dada toda a orientação, né? Os sábios se reuniram, fizeram todo o ritual de como aconteceria essa seleção de moças que iriam passar diante do rei. E certamente algumas foram pré-selecionadas, e elas foram tratadas com cosméticos e todos os ungüentos e toda aquela perfumaria, e foram tratadas com alimentos mais especiais. Talvez algumas tinham que perder peso, outros tinham que endireitar um pouco o cabelo, enfim, tratar um pouco a beleza para o dia em que elas iam ser apresentadas ao rei. E chegou o dia e elas foram apresentadas, e entre estas moças estava Hadassa. Hadassa era prima de Mordecai. Os pais dela eram tios de Mordecai. Eles já haviam morrido há tempo. E essa moça estava lá no meio de tantas outras moças, mas nunca se declarou como judia. Isso era um segredo que o seu tio havia dado a ela, para pelo menos guardá-la da perseguição e das hostilizações que a sociedade da época fazia contra os judeus. E não é que essa moça caiu na graça do rei, e logo então ela recebe todas as honrarias como rainha. E Mordecai, o seu tio, sempre, todos os dias, passava ali pela casa das moças para ver como estava a sua sobrinha. Ele havia criado, era prima, mas ele havia criado como filha, era prima, filha de seus tios, e ele a educou, ele a criou, e todos os dias ele passava naquela casa onde estavam hospedadas as moças para ver como a sua prima estava passando. Até o dia então que ela agora era rainha. E Mordecai aí estava pela porta do palácio quando ele ouviu dois homens tramando um golpe contra o rei Assuero. Então o rei Assuero foi informado por Mordecai, contou para a rainha Esther,
e ela falou ao rei: tem 2 homens aí que estão tramando contra você. Durante esse período, o rei criou um super-ministro, né? Um primeiro-ministro, vamos assim dizer, que se chamava Amã. E esse camarada foi um camarada muito sanguinário, muito cruel, né? Muito egoísta, e tinha um ódio contra os judeus. E quando ele soube que foi Mordecai que delatou aqueles 2 que queriam fazer um drama para derrubar o rei, e Amã estava por trás disso, mas ele soube se proteger, de modo que aqueles 2 foram condenados à morte, e isso foi anotado no livro de registro da corte. Bom, passado um tempo, esse primeiro-ministro edita um decreto, ou seja, tem a lei geral, como nós temos a nossa Constituição. E a cada momento, em razão das necessidades e posicionamentos e cuidados, o governo edita um decreto. Esse decreto, ele não é a lei, mas ele é um decreto que deve ser observado, e se for necessário, ele vai ser estudado para ser aprovado na Casa de Leis, na Câmara dos Deputados, para então esse decreto se tornar lei. Mas enquanto ele não é lei, o decreto ele tem peso de lei, ele tem que ser observado. Ele não é a lei geral, mas ele agora é um decreto, e esse decreto precisa ser cumprido. Essas semanas atrás, nós tivemos os indígenas, eles fecharam uma fábrica que guarda todos os cereais que vêm ali do norte do Mato Grosso para o porto de Miritituba, lá em Santarém. E eles então invadiram a fábrica parou por quase uma semana. Um prejuízo enorme em todas as transações comerciais, de exportação e todas as coisas que envolvem esse comércio exterior. Um prejuízo enorme para a empresa. Mas os índios entraram ali para fechar a fábrica, pedindo uma providência por um decreto que o nosso presidente havia assinado, querendo privatizar o rio Tapajós. Você já pensou? O governo querendo dar o direito de toda a navegabilidade e exploração comercial nas águas do rio Tapajós a empresas privadas. Veja bem, meus amados, interesses e muitos interesses por trás dessa decisão. Mais interessante é que os indígenas reagiram, fecharam a fábrica e puseram quente mesmo, de modo que o governo está viajando para a Índia e a empresa estava num prejuízo já enorme, quase uma semana parada, os clientes no exterior querendo o produto, os navios ancorados, e cada diária de navio ancorado é uma grana muito alta, não só pelo equipamento, mas também o salário de pilotos e toda a tripulação, e já afetando a escala dessa tripulação, que precisa às vezes sair do navio, pegar um avião, ir para a sua cidade, passar os dias de folga, para depois pegar um navio em outro lugar, em outro porto, enfim, foi uma coisa que mexeu com toda a estrutura e toda a matemática da empresa. E quando então os índios fecharam, e esse prejuízo começou a ser muito, muito grande, e trazendo uma péssima imagem do Brasil no exterior, por conta dessas ameaças, trazendo uma insegurança comercial e até mesmo jurídica, fazendo um mal-estar para a figura do nosso país lá fora. E quando os índios tomaram essa iniciativa, ficaram lá, a fábrica parou, e quando foi agora, o governo teve que voltar atrás, e o vice-presidente que está em exercício teve que revogar aquele decreto e editar um outro decreto voltando à normalidade. O segundo decreto veio anular o primeiro. E assim, meus amados, é essa a história que a gente precisa entender. E muitas das vezes nós estamos em situação, em questão de justiça, ou talvez vivendo uma injustiça.
ou que talvez a justiça que deveria funcionar sobre nós para nos proteger, ela não está funcionando. Nós estamos sofrendo. Existem leis espirituais, existem decretos espirituais, e muitas das vezes o inimigo tenta impor. Os irmãos sabem que a terra ela foi entregue pela desobediência de Adão no Éden. Satanás se apossou disso. Por isso que Jesus, quando estava para ser preso e ser crucificado, ele disse: o príncipe deste mundo vem aí, nada ele tem em mim. O príncipe deste mundo já está condenado. Então, ele tem uma facilidade de impor o seu domínio através de decretos espirituais da maldade. É dizer que você não vai vencer, que você vai ser sacrificado, que você vai padecer, que vai ser retirado tudo que você já ganhou, que você vai ser morto de fome. E assim foi a realidade agora, naqueles dias, pelo decreto de Amã. O rei, coitado, na sua inocência, validou o decreto de Naamã, primeiro-ministro lá do rei Assuero, e a ordem era de matar os judeus. Matar os judeus. Ou seja, as cartas foram espalhadas em todo o reino, e os cavaleiros com pressa, os mensageiros, o correio, levando a todas as províncias, e Mordecai descobriu essa lei, descobriu esse decreto. E quando ele descobriu esse decreto, ele foi até Esther e pôde agora explicar para Esther: Esther, você não está aí rainha por acaso, você não está aí como rainha por sua beleza, você está aí por um propósito, você está aí por um propósito, você está aí por um propósito. Nós precisamos saber que propósito o Senhor tem com a nossa vida. Aleluia, aleluia. Leis, decretos estão sendo desenhadas, traçadas, forjadas, às vezes no silêncio daquela que a gente não entende e não ouve, mas a gente percebe que as coisas estão sendo fechadas, que as portas estão se fechando, que a pressão está aumentando, que a perseguição está vindo, o caminho está trancado, as possibilidades, as oportunidades já são raras, porque há decretos no mundo espiritual dedicado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas aí vem a providência, vem a ação, vem agora a luta. E aí que nós vamos ver. Nós temos uma vida de oração, nós oramos aqui, oramos acolá, dobramos o joelho, oramos sentado, oramos deitado, oramos em pé, oramos caminhando, fazemos uma oração singela, uma oração simples, uma oração de adoração, e muitas das vezes até nem pouco sabemos fazer uma oração de guerra, e muito mais ou muito menos com relação à questão de direitos, de anular decretos, de revogar leis. É impossível para a nossa condição humana natural, é impossível, até mesmo eu aqui cidadão, não tenho capacidade, não tenho influência, não conheço deputados, não me dou com juízes, não consigo entrar na sala de um desembargador para influenciar a fim de que ele favoreça uma lei, a fim de que ele interprete uma lei me favorecendo. É difícil. Assim também no mundo espiritual parece difícil a gente chegar nessas salas da maldade, onde decretos são assinados, são editados contra a nossa sorte, contra a nossa vida, contra o nosso dia a dia, até mesmo contra a nossa existência. Parece que há um peso, uma força que quer nos sufocar, quer nos tirar força, quer nos tirar a respiração. Nos sentimos cansados, aprisionados, a alma cansada, o coração apertado. Parece que a alegria passa rápido na nossa emoção e a gente fica mais triste, mais pesado, mais cansado, mais perdido, mais desorientado, mais preso. E é nessas horas, meus amados, coisas estão sendo decididas contra a nossa vida, contra a nossa existência. Tribunais da maldade. Não existe o tribunal do crime, onde eles matam os bandidos, onde eles matam aqueles que não andam com eles, aqueles que são X9. O tribunal do crime não pergunta, vai lá, executa, enterra ali mesmo, numa sepultura rasa, e ninguém tem mais o que fazer. Às vezes assim, certos tribunais se levantam contra a nossa vida e a nossa sorte.
Quando Mordecai descobre esse plano de Amã, quando decretos foram assinados, o rei, na sua inocência, validou este decreto, e a ordem era para matar os judeus. E os mensageiros saíram correndo para todas as cidades do reino, um reino muito extenso, muito comprido, um território muito grande, e as cartas iam chegando. E Mordecai agora sente um medo muito grande e chama Esther e diz: Esther, agora eu conheço o propósito de Deus com a tua vida. Por que você é rainha? Não é pela sua beleza. Até então Esther não tinha se declarado como judia, mas Esther então disse a receita. A receita que Esther disse, ela disse: diga ao povo, mande mensagens a todos os judeus que entrem em jejum e oração. Que entrem em jejum e oração. E eu vou entrar em jejum e oração também. Meus amados, meus queridos, e aí vem a questão: como quebrar, a princípio, logo uma lei? A rainha só podia se aproximar do rei se ele estendesse o seu cetro. Se ele não estendesse o cetro, se ela se aproximasse, ela poderia ser condenada, porque ela agravou uma lei, ela desrespeitou uma lei. O que fez então Rainha Esther? Certamente a oração e o jejum abre a nossa alma, abre o nosso espírito para a sabedoria de Deus acontecer, para a sabedoria de Deus nos encher, para a sabedoria de Deus nos conduzir. Esther então se prepara, veste um lindo vestido e vai para o jardim. Aleluia! O jardim que ficava à frente da casa do rei. Aleluia! Não foi preciso ela se expor e chegar perto do rei. Não! Ela passeando pelo jardim, quando de repente o rei vê ela, e ela olha para o rei, e o rei levanta o bastão para ela. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Deus tem o comando de todas as coisas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Falando para as leis espirituais, as leis eternas de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas entre a lei espiritual da maldade ou a lei dos homens, a lei de Deus é maior. A lei de Deus é maior. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E então o rei faz sinal e ela se aproxima. E quando ela se aproxima, ela já vai cheia da sabedoria de Deus. E disse para o rei: Rei, eu queria fazer um banquete para o Senhor e para Amã. Que coisa! O rei ficou encantado com a ideia, autorizou o banquete. E os secretários foram então providenciar todo o preparativo para aquele banquete. Amã recebeu o convite, ficou todo orgulhoso e disse para a esposa dele: eu fui agora convidado para o banquete da rainha e vou estar com o rei. E Amã, pelo decreto de mandar matar os judeus, ele já tinha construído uma forca na cidade de Suzã. Aquela forca era para começar a matar os judeus. E o primeiro que estava na lista era Mordecai, o tio da rainha Esther. Então Esther fez aquele banquete e Amã estava muito empolgado, mas disse para sua esposa: eu vou para esse banquete, a rainha acha que eu sou um homem importante, mas o que eu quero mesmo é ser o rei deste império. Então toda a vaidade foi exposta no coração de Amã. E foi o primeiro dia, e ele foi, e o banquete foi uma delícia. Esther não espantou ninguém. E quando então, mas no segundo dia, Amã estava tão empolgado, estava tão maravilhado. E então Esther disse para o rei: Rei, teve gente que queria trair o rei. E o rei ficou assim: mas como? Sim, me traga
Me traga então na biblioteca todos os livros que falam desse episódio. E foram então os sábios, trouxeram os livros e puderam ler. Que 2 homens que viviam lá na porta do palácio, cogitando e tramando um golpe contra o rei. E quem o descobriu foi Mordecai. Então, a rainha Esther, diante dessa leitura, no silêncio, disse para o rei: Rei, o que se faz, o que se deve fazer com uma pessoa assim? O rei então foi perguntar para Amã: Amã, o que se deve fazer para uma pessoa que o rei quer honrar? E Amã, todo empolgado, abriu o coração e disse: que lhe ponha o anel do rei no seu dedo, e que lhe coloque a coroa na sua cabeça, e que coloque também um manto real sobre si, e que faça ele montar no cavalo do rei, e que alguém vá puxando o cavalo e anunciando: este é o homem a quem Deus está honrando. Então, aleluia, o rei já sabia o que fazer, aleluia. Então o rei disse: então tragam Mordecai. A Mordecai tinha livrado o rei de um golpe de estado. Tragam Mordecai, coloquem o anel, põem a coroa e ponham o manto do rei sobre a sua costa, façam ele montar no cavalo, e Naamã vai gritando na rua, puxando, e Amã vai gritando e puxando o cavalo, dizendo: este é o homem a quem Deus quer honrar. Aquilo foi uma vergonha para Amã. Mas, meus queridos e amados, a história vai continuando. A forca já estava pronta. E quando então a rainha Esther pôde declarar ao rei que este Amã havia dado um decreto para matar o seu povo, o rei ficou furioso e mandou que Amã fosse enforcado na sua própria forca. Aqui está então, amados, alguns versículos. Glória a Deus. Aleluia. O decreto, Esther 3, 9, e eu vou ler rapidinho. Esther 3, 9. Glória a Deus. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executaram a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, pela morte de um judeu, se pagaria, se executaria essa ordem e traziam dinheiro para o tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Emadata, a Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Veja bem, meus queridos, glória a Deus, o rei agora racinou esse decreto, o rei agora validou este decreto. Amã podia matar o povo judeu como ele bem quisera. Mas vamos mais adiante, glórias ao Senhor nosso Deus, versículo 14, aleluia, bendito seja o nome do Deus. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Este traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia, o dia da matança dos judeus. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. O decreto estava assinado, tudo estava pronto para acontecer. A maior mortandade, a grande tragédia. Então, meus amados, veja só, tudo pronto, a lei estabelecida, o decreto agora virá a lei. Esther 4:3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Um desespero completo, um jejum forçado, oração por medo. Que coisa terrível, aleluia. Versículo 16, 4:16. Mais ainda: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã,
jejuai por mim, foi a orientação de Esther. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. E aí capítulo 5, versículo 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. As portas começam a se abrir, o jejum começa a romper as barreiras, a oração começa a abrir as portas. Aleluia. Capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Porém tudo isto não me satisfaz enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Amã estava incomodado por este Mordecai, este judeu está sempre sentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Ou seja, enquanto de um lado a oração e o jejum está facilitando por um lado, também por outro lado o decreto ainda está em efeito, ainda está em vigor. O mal ainda se acha que pode acontecer. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ainda, glória a Deus, aleluia. Capítulo 6. Amã forçado a honrar Mordecai, como já disse. Esse capítulo fala então deste momento em que Mordecai é honrado e Amã tem que puxar o cavalo. Aleluia. Entrou Amã, o rei lhe disse, versículo 6 do capítulo 6: que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tem a cabeça a coroa do rei. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, adiante dele, apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mordecai. Aleluia, aleluia. Entenda agora nesta palavra: o inimigo que furiosamente, o inimigo com inveja, o inimigo com gana de fazer o mal, aleluia, aleluia, a oração e o jejum reverte a situação. O próprio inimigo, aleluia, o próprio inimigo vai ter que fazer as honras. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Aquele que está querendo te destruir é este mesmo que agora vai ter que te honrar, vai ter que te exaltar. Bendito é o nome do Senhor. Veja a força e o poder do jejum e da oração. Ainda capítulo 7, versículo 9 e o versículo 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-a nela. Pronto, aleluia, oh glória, aleluia. O inimigo, além de ter que honrar você, aleluia, agora ele vai ser enforcado em toda a maquinação que ele preparou. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, aleluia.
Amados, esta palavra está sendo anunciada aqui. É palavra de Deus, é palavra viva. O mundo espiritual agora está empavorosa, está assustado, porque uma revelação está se abrindo aqui diante de você. Aleluia. O teu inimigo, aquele que tem dado ordens a teu respeito para te destruir, aquele que tem uma certa influência no mundo espiritual e consegue criar leis e decretos espirituais da maldade para te atingir. Aleluia. Aleluia. Este inimigo agora está apavorado, porque a palavra que é vida está trazendo vida pela fé que tu tens, e vai algo acontecer extraordinariamente no universo espiritual, na dimensão espiritual que o Senhor tem te colocado, e ninguém vai te atingir, ninguém vai te matar, ninguém vai te destruir. Capítulo 8, versículo 5. Aleluia. Ele disse: se parecer bem ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Deu para entender agora? E Esther agora tem liberdade para falar com o rei. Amados, oh glória, aleluia. Toda aquela atmosfera maligna que até talvez impossibilitava vocês ter acesso ao rei, ter você acesso ao trono da graça, aquela atmosfera maligna, todo mal, toda intenção, toda maquinação, toda articulação, todo decreto, toda maldade já não existe mais. Aleluia. E você tem acesso agora a falar com o rei. E quando você fala com o rei agora, é para pedir que o decreto seja anulado. Um decreto seja anulado. O decreto seja anulado. O decreto que o inimigo escreveu contra você está sendo anulado. Aleluia. Eu gostaria de ter alguma coisa do direito na cabeça para trazer as linguagens que a justiça e o direito aplicam a essas situações. Mas dá para entender, meu amado, dá para compreender. Que decreto você sente que foi escrito contra você, que tem feito você chorar e sofrer, que você se sente numa prisão, tolhiu a tua liberdade, está tirando o teu direito de viver, o teu direito de vida, o teu direito de estar alegre, o teu direito de construir, o teu direito de ir e vir, o teu direito de fazer, o teu direito de fazer acontecer. O que está esse decreto limitando a tua vida, pressionando a tua vida, castigando as tuas noites indormidas, preocupadas, trazendo inquietude, insegurança, desespero à tua alma? O que esse decreto tem feito com você? Aleluia. Só você sabe, só você sente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Só Mordecai podia sentir, aleluia, quando ele ouviu que o decreto era para matar todo o seu povo. Depois ele secretamente divulga para Esther, aleluia. Só agora Mordecai e Esther estavam sabendo, mas também tudo se espalhou para todo o povo judeu, que jejuou e orou com medo de morrer. Aleluia. A pressão era grande. Imagine na cabeça daqueles judeus: nós já fomos expulsos da nossa terra, nós já fomos tirados da nossa lugar, estamos aqui no exílio e agora querem acabar com a nossa raça, querem acabar com a nossa raça. Meu amado, meu querido, talvez você pensou num decreto que você está sofrendo por causa dele, e talvez você imagine, é uma coisa, um decretozinho, isso aqui não é um aperto daqui, é um aperto de lá. Mas para aquele decreto, para os judeus, era decreto de morte, era decreto de eliminar a raça, era de extinguir a raça, era de matar todo mundo, era para nunca mais houvesse judeus na terra. Talvez a finalidade deste decreto espiritual assinado contra você é para acabar com a tua raça, é para acabar com a tua história, é para acabar com a tua família, é para acabar com os teus. Por isso, em alguns momentos, a oração não é só aquela oração de joelho, a oração deitado, a oração andando, a oração em pé, aquela oração de 10 minutos, de 15 minutos.
Para Esther, foram 3 dias de jejum e oração. Eu não aconselho você a fazer isso. Tenha cuidado, é muito perigoso. Principalmente se você tem problemas de saúde. Mas use 3 dias, comece pelas 6 da manhã orando, e quando chegar meio-dia você entrega, toma uma água, toma um suco de uva, para eliminar a expressão do suco gástrico, que por você estar em jejum, eles estão lá, mecanicamente eles saem para triturar os alimentos que você ingere, e essa hora da alimentação já é rotina para esse sistema. E quando você termina, entrega, toma um copinho de suco de uva, e depois você pode comer a sua alimentação. Mas se fizer jejum de mais dias, é bom não comer logo um alimento pesado depois de entregar o jejum. Tome um caldo, um líquido, não muito pesado, não tenha feijão e charque, ou talvez engrossado com macaxeira batida. Não, algo leve, um caldo leve. Mas foram 3 dias que Esther e todo o povo judeu se consagrou para que um decreto assinado, aprovado, fosse revogado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. 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 Capítulo 8, versículo 17, para nós encerrarmos. Aleluia. Aleluia. O decreto foi revogado. Que alívio. A gente sentir que aquele peso que estava sobre nós não existe mais. Aleluia. Um decreto, peso de lei, estava sobre nós para nos destruir, não tem mais efeito. Foi anulado, foi rasgado, não existe mais. Aleluia. Que sensação de alegria, que gozo inefável, que momento de louvar a Deus, que momento de fazer festa adorando a Deus. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Meu Deus, olha, mexeu com toda a estrutura. Se quando o decreto foi assinado para matar todos os judeus, houve toda aquela movimentação dos correios, mensageiros correndo por todo o império em cavalos e levando a mensagem, e os governantes recebendo aquilo e já preparando para matar os judeus. Mas 3 dias de jejum e oração. Aleluia. O decreto, o inimigo que fez o decreto foi envergonhado, teve que exaltar a quem ele odiava, foi enforcado na forca que ele criou, e agora o decreto foi revogado. E os mensageiros, imagina o mensageiro, mas que negócio! Mês passado a gente saiu dando a ordem para matar os judeus, e agora estamos saindo de novo para dizer: ei, parem, não façam nada, porque aquela lei não existe mais. Oh glória, 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 oh glória. Eu falo isso agora para você entender o que está ocorrendo no mundo espiritual. As forças demoníacas que antes estavam seguindo o decreto que havia sido assinado para matar você, essas forças agora estão pavorosas, porque o decreto não tem mais validade e um outro decreto já saiu, e eles têm que sair e dizer aos demônios que foram enviados para estragar a tua vida: ei, para, o decreto não vale mais. Dê glória a Deus. 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 Aleluia, 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 aleluia. Também toda a província e toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra e até os estrangeiros se fizeram judeus. Eu quero ser judeu, rapaz. Vocês estão protegidos agora pela
Vocês têm autorização para andar armados. Quem se meter com vocês, vocês podem matar. Olha, inverteu o negócio. Quem vier para cima de vocês, vocês têm direito de autodefesa. E aí muitos dos povos queriam se fazer judeus. Eu quero ficar debaixo desse decreto. Aleluia. O que Jesus diz para a gente? Aleluia. Glória a Deus. O meu fardo é leve e suave. Descanse em mim. Descanse em mim. E se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Essa gente queria também ver o fim dos judeus e ficar com a propriedade dos judeus. Mas agora eles ficaram com medo. Não, eu vou querer ser judeu também. Não, eu vou querer ser judeu. Eu lá quero ser contra judeu? Não, eles agora estão por cima. Oh glória! Oh glória! O decreto, o primeiro decreto, te botava para baixo. Mas esse decreto foi revogado por um outro decreto. E o segundo decreto te botou para cima. Queridos, é apenas uma noção. Temos oração de guerra, temos oração de adoração, temos oração de gratidão, agora oração jurídica. Para chegar numa casa de lei e fazer o decreto ser mudado. E revogar um decreto. Isso na realidade brasileira, eu teria que ir com um fulano, teria que ir com um juiz, teria que ir com um desembargador, teria que ir com um político influente, chegar talvez na sala de um ministro, o ministro estudar a questão e enviar uma palavra de orientação, essa palavra ter que ser levada ao presidente, o presidente concordar, ser levada para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional aprovar. Inclusive está havendo uma confusão com alguns desembargadores e juízes lá em Minas Gerais. Os caras não estão aprovando que um cidadão de 60 e poucos anos mantenha-se casado com uma menina de 12. Achando esses juízes que os pais da menina, se os pais da menina estão de acordo, por que os pais da menina estão de acordo? Será que o cara de 60 anos não está também comprando os pais da menina? E os juízes, olha só que ordinário. A nossa justiça está horrível. Querendo tornar uma lei. E agora, parece que o Superior Tribunal Federal está anulando isso, está rasgando isso, porque os especialistas, né, educadores, filósofos, psicólogos e tantos mais, gritaram, e dizendo que uma criança de 12 anos, ela pode até fazer sexo, mas ela não tem cabeça para ser mulher, com responsabilidade. Que leis estão querendo tolir você? Que pressões do inferno querem tirar a tua liberdade? Que coisas horríveis querem trancar a tua vida? Que coisas estão construídas para impedir o teu progresso? Como fortes barreiras que você não consegue removê-las por nenhum meio sequer, mas pela oração e pelo jejum. O teu Deus pode mudar a lei. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos para as leis de Deus. Pela lei de Deus, agora vem algo maravilhoso para você entender. Na lei de Deus, a lei
lei da gravidade, só essa que eu quero apresentar, porque eu não estudei nada disso, não tive tempo. Os irmãos estavam conversando comigo ali atrás. A Ruth foi fazer uma visita, enquanto ela conversava na visita, eu sentei, peguei minha Bíblia, comecei a reviscar. Cheguei aqui, não deu para terminar lá, sentei ali atrás, no papel, anotando aquilo que o Espírito vem dando para a gente. Mas a lei da gravidade. Não sei quanto peso tem isso aqui, mas se eu jogar para cima, ele cai. Se fosse na Lua, lá não tem gravidade. Se eu jogar, ia embora. Por isso que os astronautas teriam que ter uns quilos de peso aqui na costa, para eles poderem estar com os pés firmes no solo lunar. Aqui. Olha. Vai. Agora imagine andar por sobre as águas. Por causa da gravidade. Você vai para o fundo. A água não te sustenta. Mas Jesus mostra para você. Pedro ficou curioso e apelou. Permita que eu vá ter aí contigo. Vem, Pedro. Quando o Senhor te der uma palavra, não duvide no sobrenatural que você vai experimentar. Aleluia. Não duvide. Creia, glorifique, agradeça, cante hinos, abrace com fé, ande pela fé. Saiu do barco, pisou na água e experimentou. Deus criou as leis, mas quando Ele vai fazer um milagre na tua vida, Ele abre um espaço nessa lei para o sobrenatural acontecer na tua vida. Olha Josué, precisando vencer uma batalha, o sol quente, cansado, o povo já cansado de tantas horas de batalha. Ele disse: sol, para aí, lua, fica ali. O que foi que aconteceu? O sol parou, a lua parou? Não! A terra parou de girar. E por quase um dia. Por isso no calendário a gente não tem o 30 de fevereiro. 31 de janeiro, 31 de março, o fevereiro devia ser 30. Mas não tem. E mais adiante lá, uma experiência lá, acho que foi com Elias, né? Que o relógio de Acais atrasou 15 minutos. A terra voltou. 15 minutos num giro desse assim, é muita coisa, é muito tempo. O sobrenatural de Deus. Quem jejua, quem ora, participa desse sobrenatural. Quem jejua e ora, vê o sobrenatural de Deus. Põe-se em pé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vá juntando as mensagens que a gente está recebendo. Aleluia. Vá juntando. Deus está trabalhando a gente para coisas enormes, coisas interessantes, sobrenaturais, maravilhosas. Vá anotando, vá guardando as mensagens no coração. Aleluia, aleluia. Serve para a igreja, serve para a congregação, serve para você, serve para a sua família. Uma coisa tremenda para acontecer. Vai romper, vai romper, vai romper. Um terremoto vai sacudir o mundo espiritual, porque Deus intervém agora sobre você. Deus intervém a teu favor. Aleluia. Leis e decretos que estavam determinados para te destruir serão revogadas. Já foram revogadas. Aleluia, 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 aleluia. A primeira delas, a vossa condenação já estava pronta. Mas Jesus tomou o teu pecado lá na cruz. Aleluia. Os que estão nele não serão mais condenados. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, meus amados, tudo que está aí como decreto para impedir, para atrapalhar, para prejudicar,
purificar, para fazer você morrer nos seus sentidos, nas suas emoções, na sua história. O decreto foi revogado. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Feche seus olhos e veja esse papel enrolado sendo rasgado agora. Aleluia. Era um decreto contra você, era um decreto contra a sua vida, era um decreto contra a sua profissão, era um decreto para acabar com você. Aleluia. O selo já quebrou, já rachou. Aleluia, aleluia. E o documento rasgado não serve mais. Foi revogado, foi revogado. E Jesus assinou um outro documento, aleluia, garantindo a tua vitória, a tua alegria, a tua festa, a tua realização, garantindo o teu sonho, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Abrindo a porta, te dando um novo caminho, uma nova perspectiva, uma grande saída. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha, tem gente que vai se chegar a ti, querer ficar na tua sombra, pelo que está vendo acontecer através de Deus na tua vida. Tem gente que vai querer colar em você. Eras, eu não acredito. Você chegou ontem na empresa, todo mundo te desqualificava e agora tu está acima da gente. Era, que Deus é esse que tu está servindo? Eu quero também ser judeu, eu quero ser também ser cristão. Aproveita, aleluia, aleluia. Muita gente vem para se abrigar na tua sombra. Ai, gente tinha inveja de ti, gente que era teu inimigo, mas cansou de te invejar, cansou de desejar mal para ti, reconhecendo que contigo ninguém pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Até o macumbeiro lá do lado vai chegar e dizer: olha, eu não sei não. Eu fazia tanto trabalho contra você e fazia até que quando eu quis fazer o mais forte, o bicho, o cavalo falou comigo. Não adianta. Não adianta. É povo abençoado. Não adianta tu fazer nem meia-noite, nem na encruzilhada, nem canto nenhum. Não adianta. É abençoado. Foi revogado o decreto. Não tem mais validade. Eu não posso mais atingi-lo. Não adianta. Vai tirando logo esse nome aí da boca do sapo. Vai tirando logo esse negócio aí da encruzilhada, debaixo dessa vela preta. Não tem jeito mais, não tem. Amado, se você pensar o que está acontecendo agora no mundo espiritual, e que talvez você nem tenha ciência de que alguém fez trabalho pesado contra você, querido, o pires, onde está essa vela preta, acabou de rachar agora. Acabou de rachar agora. Trabalhou muito tempo pensando, ocupando a sua mente, pensando em te destruir, como te destruir. Essa pessoa está com uma dor de cabeça agora, e vai dormir com essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça não vai passar hoje. Ela vai tomar 10 melhorais, 10 não sei o que, mais remédio para cá e para lá, não vai passar. Vai molhar a cabeça no chuveiro, vai botar gelo sobre a cabeça, vai ser uma agonia. Ei, não faça festa. Se talvez uma ambulância do SAMU vai buscar ela hoje à noite, por causa da forte dor de cabeça. O decreto foi revogado. Pense nisso, celebre. Glorifica a Deus. Quem se sentia todo jeitoso contra você está desarmado agora. Está desarmado. Tem gente que está com uma dor na consciência agora. É como se uma faca estivesse entrando na mente dele. Agora ele está com uma dor na consciência.
Amado, vai tomar muito remédio, vai varar no psicólogo amanhã para saber o que é isso. Porque o decreto foi revogado. Quem usou dinheiro para comprar pessoas, para pagar macumbeiro, amanhã vai amanhecer pobre, sem dinheiro para comprar um ovo, porque o decreto foi revogado. Gente que confiou na sua riqueza para fazer o mal contra você, a riqueza vai cair fora da mão dele. Ele vai ficar pobre. Amanhã não vai ter dinheiro para comprar um ovo, porque o decreto foi revogado. Há um grande movimento no mundo espiritual. Eu posso imaginar um anjo com a espada de fogo na mão dizendo para certos fulanos: ei, o decreto já era, foi revogado, sai daí, sai do caminho, retira daí, retira-te daí, tira tua mão daí, tira tua mão, porque o decreto já foi revogado. E saiu outro decreto agora mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Oh meu Deus, oh meu Pai. E o mais lindo de tudo é o nosso advogado que está em pé à direita de Deus Pai. Aleluia. O nosso advogado, Jesus Cristo. Aleluia. O poderoso. Aleluia. Oh meu Deus, oh meu Pai, que coisa linda, que coisa bela. Guarda a nossa saída deste templo, a nossa chegada em nossa casa. Abençoa a nossa noite, Senhor. Ai, Jesus querido, guarda. O decreto já foi revogado, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, oh meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Em cada mente, em cada coração, sabe onde está apertando, sabe onde está doendo. E eu te digo, este aperto já era, essa dor já foi, o decreto foi revogado. Recebe alívio, recebe paz, recebe unção, recebe maior graça, recebe alegria que vem do trono de Deus ao teu coração. Pai amado, obrigado por esta noite, obrigado por este tribunal de oração, Senhor. Aleluia, tribunal de oração. Olha, chegou a palavra, tribunal de oração. A gente ora, aleluia, e muda o tribunal, muda a sentença, é desfeito o decreto, aleluia, é revogado o decreto. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. O juiz dos juízes, aleluia, revogou o decreto, aleluia, anulou o decreto para a glória de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te amo, eu te adoro, eu te abraço, eu respiro, Senhor, a tua presença. Eu me alegro em ti, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso abrigo, amparo, refúgio. Tu és a nossa salvação, o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso defensor, tu és aquele que nos justifica, tu és aquele que nos perdoa, tu és aquele que nos levanta, tu és aquele que nos abençoa, Senhor. Tu és aquele que nos protege, tu és aquele que nos fortalece, tu és aquele que enxuga nossas lágrimas, tu és aquele que trabalha a nossa alma, tu és aquele que prepara o nosso
nosso coração. Tu és aquele que nos alegra, Tu és aquele que nos dá força, Tu és aquele que nos cura, Tu és aquele que nos sustenta. Ó Deus, Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós, Tu és tudo. Tu és aquele que providencia, Tu és aquele que dá providência, Tu és aquele que abre, Tu és aquele que fecha, Tu és aquele que escolhe, Tu és aquele que elege, Tu és aquele que levanta para um caminho, para uma missão. Tu entregas uma obra, Tu fazes acontecer. Pai bendito, e o que Tu decide, ninguém pode fazer diferente. Tem que cumprir. A Tua ordem permanece eterna, com peso de glória durante toda a eternidade. E ninguém pode desfazer a Tua ordem. Ordenastes, abençoastes, assim vai acontecer. Pai bendito, em nome do Senhor, leva-nos em paz, abençoa meu irmão, minha irmã, sua casa, sua família, seus filhos, seus projetos, seu trabalho, seus pensamentos, seus sonhos, sua obra, Senhor, seus estudos, sua formação acadêmica, sua posição na sociedade. Deus, abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa a família toda, genros e noras. Deus, visita agora, Pai, em nome do Senhor, rompe toda malignidade, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Antes do amém, o meu genro, o pai do Caio fez aniversário, e esse meu genro apareceu lá para dar uma palavra para o filho. Filho, tem que ter temor a Deus, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que ser homem de Deus. Eu digo, pai, a alma dele ainda tem alguma coisa que precisa, só que ele não consegue. Já pensou? Dizer que o filho tem que temer a Deus, e ele? E não está temendo a Deus. Que coisa, né? Que coisa. Esses decretos de confusão caíram por terra. Deus vai reajustar os valores eternos e verdadeiros, imutáveis, no coração de muita gente. O amor de nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, e todos dizem amém. E agora, tipo isso, olha aqui atrás. Aleluia. Tudo de branco. Glória a Deus, aleluia. A vitória é nossa. Deus é por nós. Todas as coisas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória. Vai ser no pastor.